Santa noite, você que tá em casa. O jovem diga eu sou guerreiro, sou arsenal nas mãos do Pai. O jovem diga eu sou guerreiro, sou arsenal nas mãos do Pai. Sou arsenal nas mãos do Pai. Sou arsenal nas mãos do Pai. Reconhecendo que sou filho, não cedo ao temor, mas me levanto com coragem, apoiado em Deus eu vou. Reconhecendo que sou filho, não cedo ao temor, mas me levanto com coragem, apoiado em Deus eu vou. O jovem de guerra, sou guerreiro, sou arsenal nas mãos do Pai. O jovem diga eu sou guerreiro, sou arsenal nas mãos do Pai. Sou arsenal diga do Pai. Sou arsenal nas mãos do Vamos junto! Pai. Guerreiro do fogo, guerreiro do fogo, guerreiro do fogo, guerreiro do fogo. Mão pro alto, não é um assalto, é só o arsenal jovem que acabou de começar. Dá um abraço bem forte quem tá do seu lado aí, diz pra ele, vai ser fogo, irmão. Pra você que tá em casa, bem-vindo. Hoje o Arsenal promete, tem muita coisa boa pra acontecer. Você vai ter um encontro pessoal com o Espírito Santo. Por isso eu já profetizo bênção, já profetizo graça, paz, alegria, tudo isso super abundantemente na sua vida. Quem tá aqui toma posse, diga eu. Amém, Arsenal. Amém. 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 Eu acredito sim nesta palavra. E por falar num tempo de grandes conquistas, além de acolher essa juventude maravilhosa, que alegria ver a nossa casa assim cheia dessa juventude. Essa juventude também que aqui se encontra, sejam todos muito bem-vindos, os de perto, os de longe, todos sempre no coração, então todos na verdade, talvez fisicamente distantes, mas por este elo espiritual, este vínculo sempre muito, muito próximo, sim, a Eucaristia nos faz sempre um só coração. Sejam bem-vindos nossos músicos também que estão conosco nesta noite, nossos irmãos, irmã Namira, irmão Gabriel Maria, enfim, todos que, de alguma maneira, né, todos que estão nos bastidores também, o Paulinho ali no som, sofrimento hoje, Paulinho, mas vencemos a batalha, não é? Cada um que está fazendo este arsenal, e com esta mesma alegria, por falar em conquista, eu quero acolher nesta noite aqui um campeão. Vem pra cá, Tite! Vamos acolher com alegria. Esse campeão da fé. Seja bem-vindo. Santa noite a todos. Boa noite. Para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês, ver a casa, a nossa casa, já me considero Recedita. já sou recedita, na verdade, vendo essa casa cheia com tantos jovens, pais, crianças, adolescentes, ver o nosso palco aqui também, com tantas flores para Cristo, a gente fica muito feliz, agradecido pela presença de todos e muito obrigado por atender o nosso convite, atender o nosso chamado, porque quando eu recebi a mensagem, irmã, em nenhum momento eu hesitei de vir ou não. Isso é uma convocação. Quando as irmãs do Instituto mandam mensagem, ligam, é uma convocação como se fosse para a seleção brasileira. Estou convocado. Nossa, estou convocado. Olha. Já me sinto convocado e sou parte da família Recedita, então poder estar aqui essa noite com vocês é uma grande alegria e uma grande conquista para mim. Olha, eu já gostei esse sentimento assim, sabe, de a casa é nossa, assim. Muito obrigado por acolher o convite para estar em nossa casa. Isso foi demais. É exatamente isso. Eu falo para todos assim que eu tenho a oportunidade de conversar um pouco, de falar um pouco mais da minha fé. E eu falo a todos que eu encontrei aqui em Fortaleza, encontrei algo que eu procurava muito. Aquela medalha, aquela conquista que eu nunca conseguiria ter chegado se não fosse através dessa estrada que é o Wrestling. Então, que Deus lhes pague, portanto, que vocês continuem evangelizando, porque eu fui alcançado
lá na Turquia, através das lives, através dos vídeos diários. Então, para mim, hoje, é uma conquista muito grande. Bendito seja Deus. E olha, Tite, vou falar em conquista, quantas conquistas dentro do campo, né? Quantas conquistas no futebol, mas eu quero chamar aqui também outras grandes conquistas do Tite. Hoje você aqui nesse programa vai ter a oportunidade de conhecer também um pouco mais as outras grandes conquistas do Tite, que talvez você não veja aí na TV, mas como ele falou, existem conquistas que são ainda maiores, não é, do que aquela que muitas vezes a TV mostra. Por isso, eu quero convidar aqui a família do Tite, a sua esposa, a Débora, os seus filhos, o Joaquim e o Benício também, não é? Vamos acolher com muita fé, com muita alegria nesta noite. Seja bem-vinda, Débora. Já passou por aqui algumas vezes também, Marechal do Exército de São Miguel, e essa é uma longa história. Benício e Joaquim estão brincando por aí, já deu para entender pelos sinais, né? Mas daqui a pouco eles chegarão aqui também. E olha, quero convidar vocês então a sentarem-se. Nós vamos iniciar essa nossa partilha. Podem se sentar aqui. Deixa eu só, Emily, como é que está aqui o nosso chat aqui? Olha, quando eu chego aqui, acontece alguma coisa. Eu acho que a senhora bate aqui, alguma coisa. Quando eu chego, pronto, ó, voltou, tá vendo? Aqui ainda vai voltar. Vamos lá. Apagou. Andréia. Tem general aqui, olha, o Pedro Henrique. Arlene Soares, a Josiane. Tá perguntando pela irmã Maria Joana. Ela tá ali, gente. Maria Joana, tá ali, olha, no cantinho ali. Correu. Luzia Maciel, a Maria Aparecida, todo mundo mandando um Santa Noite. Coloca aí, gente, de onde... E as bolinhas de futebol estão correndo aqui no chat. Corações de várias cores, irmã. Gente, você viu que estão hoje aí a caráter, olha só, vieram aí, olha, levanta aí, o pessoal que veio aí, olha, com as camisas do Fortaleza, do Ceará, tá todo mundo representado hoje aqui. Time, porque hoje a gente veio diversificado, mas a gente abraça todo mundo, toda a torcida. Eu confesso a vocês, quando eu cheguei aqui, eu achei que eu estava em um estádio de futebol e achei muito legal. Parabéns a todos que vieram aí uniformizados e que vocês continuem torcendo muito pelos seus clubes, para que a gente continue tendo grandes conquistas dentro de campo, que é importante também para o nosso estado. Temos metas comuns, sobretudo aqui, essa meta, não é, gente, que é o céu. Olha, eu confesso, eu disse, Tite, olha, eu vou mandar aqui um esboço do que pode ser a nossa partilha, mas quem convive comigo sabe que para o script parar não sei aonde é muito simples, é muito fácil. Enquanto eu estava rezando aqui, o Espírito Santo foi trazendo muita coisa, assim, sabe? Parecia que eu escutava os jovens perguntando assim, não é? Como é que o Tite faz para se controlar ali dentro do campo de futebol, de repente diante de uma entrada agressiva, sabe? Não perder assim o controle e de repente se vingar e dar uma outra entrada. Parecia que eu escutava os jovens perguntando como era essa realidade também dentro de um campo de futebol. Porque o testemunho como cristão também passa por cada um desses detalhes, não é? Olha só, chegaram aqui, Benício, vem cá, Benício, vem cá. Esse sorriso lindo aqui, tem gente que quer te conhecer. Um dos filhos aqui, do Tite e da Débora aqui, olha só, esse é o Benício. O Joaquim tá... Dá um oi, Benício, para quem está em casa. Oi, tudo bem? Santa noite a todos. Santa noite. Gente, isso aqui já tem jeito de comunicador, tá? Tem jeito de comunicador. O Joaquim está por aí também, não é? Tem a Cecília, tem o Miguel, não é? Então, uma família grande, são muitos filhos. Deus lhe pague, Benício. Pode sentar ali na arquibancada, daqui a pouquinho eu te chamo de novo. E olha, Tite, então vamos lá, não é? Primeiro, eu sempre começo por aqui. Eu sei que, com certeza, todo esse pessoal que veio aqui te conhece, mas o nosso alcance é muito grande, então somos aí milhares e milhares agora, através do YouTube, Instagram. Eu queria que você se apresentasse, não é, nesse início, quem é o Tite, e aí nós vamos dando continuidade a essa conversa, porque eu tenho certeza que hoje o chat vai estar animado. Tem muitas perguntas aqui que o pessoal deseja fazer para você e também para a Débora nessa noite. Primeiro, me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Christian Chagas Tarouco, natural do Rio Grande do Sul, Pelotas, um grande vencedor, porque apesar de todas as dificuldades, apesar de parecer quase que impossível me tornar um atleta profissional, acabei conseguindo vencer
Há dificuldades que eram muitas naquela altura, e hoje me sinto muito realizado, olhando para trás, vendo tudo que eu consegui construir, tudo que Nosso Senhor derramou sobre a minha profissão, sobre o meu trabalho, e eu sou muito grato, assim, porque realmente naquela altura, 20 anos atrás, você sair de Pelotas e conquistar não somente títulos, porque títulos, como a irmã mesmo disse, e bem mesmo disse, tudo passa. As vitórias passam, assim também como as derrotas também passam, mas tem algo que fica, que é Cristo. Que esse eu vou carregar até o último dia, que é assim que eu queira, para poder conquistar a minha medalha, que é incompatível, que é a minha medalha, que é chegar ao céu. Então, aqui quem fala para vocês hoje é o Tite, mas também é o Christian Chagas Tarouco, cheio de conquistas, cheio de objetivos, mas com uma vida muito temente a Deus. Bendito seja Deus. Gente, o Tite na apresentação ele já deu tom aqui, porque era isso que me vinha ao coração mesmo também, sabe, Débora, quando eu rezava ali. E eu sei que muitos dos que aqui estão, de fato, eles são atraídos para conhecer um Tite que muitas vezes o futebol por si só não mostrará. Eles não querem conhecer, não é apenas um atleta que se destacou e que eles se deixaram atrair por aquele atleta que no campo, né, para falar a linguagem do jovem, manda bem. Não, mas o homem, não é? O homem, segundo o plano de Deus, não só o jogador, mas o esposo, o pai, não é? Este homem, Christian, que é exatamente isso que eu percebo sim, que atrai muitos dos nossos jovens. Como, né? Como ele chegou até aqui? De fato, existem tantas conquistas, como o Tite, não é, conseguiu chegar até aqui. E no meio tão difícil, muitas vezes, como nós sabemos, não é? Ali dentro dessa realidade do futebol, conseguir manter-se, conseguir trilhar um caminho na luz, conseguir trilhar um caminho na verdade. E olha que bonito isso, você vai começando a perceber que existe tantas outras conquistas. A família, que grande conquista, não é? Que grande conquista. E eu chamava o Tite, eu falei, eu quero acolher um campeão na fé. Eu já me lembrava assim, Gedeão, sabe, Abraão. Nossa, eu quero ler o nome do Tite. Ele um dia, se Deus quiser, falar, olha, aqui. E eu sei que ele está trilhando esse caminho para se tornar um campeão da fé. E é o grande chamado para todos nós. Agora, eu vou começar por aqui, jovens, e prestem atenção. Porque eu quero inclusive dizer, a gente está fazendo a experiência às quartas-feiras, tá? Antes do Arsenal começar online às 21 horas, nós já começamos aqui mais cedo, presencial. Então hoje teve pregação, eu preguei, partilhei com os jovens, a gente rezou junto. Deixa o convite também, você que é daqui, que vem para o Arsenal, chega um pouquinho mais cedo para viver esse momento com a gente. E nós partilhávamos hoje exatamente sobre esse pagar o preço, não é? E eu partilhava com eles, eu dizia, olha, o Tite daqui a pouquinho vai chegar e vocês vão conhecer essa história. Foi exatamente a primeira coisa que, nesse primeiro momento, o Tite trouxe, né? Não foi fácil chegar até aqui. Não foi fácil. Eu falava muito isso com eles, Tite, que o jovem vê numa foto, um recorte, e às vezes até almeja, eu quero aquilo para a minha vida, mas não imagina que há um caminho, e um caminho árduo, sobretudo quando se quer fazer as coisas do jeito certo. Às vezes fazer a coisa de maneira indevida, ilícita, nas escuras, usando os outros, mas não fazer do jeito certo, não é? Contando com a graça de Deus, sem, né, se deixar subornar, mas fazer do jeito certo. E eu me recordo no podcast que nós tivemos com o Tite, não é? E ele, inclusive, me tocou muito. Ele disse, sim, irmã, eu sei o que é fome, porque na minha história, eu teve dia de eu não ter o que comer. Então, aquele menino, não é, sair daquela cidade e hoje chegar e se tornar um atleta profissional. Deus não nos inspira desejos irrealizáveis, vai dizer Santa Teresinha. Ele colocou esse sonho dentro do coração do Tite, e eu queria que ele começasse partilhando isso aqui, não é? Um caminho duro, um caminho difícil para chegar até onde ele chegou, porque eu sei que você que está acompanhando, você também tem sonhos, mas se a gente não fizermos a nossa parte, o nosso esforço, o nosso empenho, sem a graça de Deus nada acontece. Mas sem o nosso esforço, as coisas também não acontecem. Então, Tite,
brevemente, mas como foi esse caminho para chegar até se tornar um atleta profissional, né? Se vocês ainda não tiveram a oportunidade de assistir, assistam, porque ficou muito bacana lá. Eu consegui expor tudo aquilo que eu trago no meu coração, desde do meu nascimento até os dias atuais. Quando eu saio de Pelotas, irmã, e quando eu tenho esse desejo de me tornar um atleta, para os meus amigos até ao meu redor, para as pessoas que conviviam ao meu redor, muitos zombaram de mim, muitos disseram que eu estava maluco, muitos disseram, tu não vai conseguir chegar. Por quê? Porque para eles ali, eles viviam naquela realidade, parecia muito difícil, mas eu tinha um objetivo, eu tinha um desejo muito grande no meu coração, que era me tornar um atleta. Eu não sabia nem onde eu sabia exatamente onde eu queria chegar. Eu queria chegar num time profissional. E eu não tinha ideia de quanto difícil era chegar a se tornar um atleta profissional. E essa semana, a semana passada, eu partilhei com a minha esposa. A gente estava numa conversa na mesa, assim, e é legal trazer isso, porque vocês vão entender o quão difícil é. Eu virei para ela, a gente estava conversando sobre os meninos, e eu falei para ela, se uma mãe soubesse de quantas lágrimas um filho derrama num alojamento de futebol, ela não desejaria que ele se tornasse um jogador profissional. Não se tornasse um atleta. Por quê? Porque quando você sai do interior, eu saí do interior do Rio Grande do Sul, fui para Porto Alegre, então era tudo muito novo para mim. E lá você convivia com 20, com 15 meninos diferentes no mesmo quarto. E cada um tinha uma criação, cada um tinha uma mentalidade. E eu, com a graça de Deus, me faltou muita coisa, me faltou alimento, muitas vezes não tinha o que comer dentro da nossa casa, mas nunca me faltou o amor dos meus pais. Então eu tinha uma base muito sólida, assim. Meus pais sempre me deram uma direção. E quando você chega num alojamento, você muitas vezes tem que conviver com meninos que não tiveram a mesma base que você. E ali eu comecei a entender o quão difícil era, o quão difícil seria me tornar um atleta. E eu me recordo que muitas vezes, quando eu já chego no Internacional, que foi onde eu fiz a minha base, os meus amigos iam para o show, os meus amigos de alojamento, a gente treinava pela manhã, pela tarde, e à noite eles iam fazer um passeio. E eu, se eu tiver algum assistindo aí, algum amigo daquela altura me assistindo, eu ficava lá no meu quarto fazendo apoio abdominal. Por quê? Porque eu achava que aquilo ia me preparar ainda mais e eu estava um passo à frente daqueles meninos que estavam desejando sair. Por quê? Porque eu sabia onde eu queria chegar. Talvez eles naquela altura falavam, vamos sair, vamos ali, vamos aqui. Eu falei, não, eu preciso me preparar porque eu quero estar bem para o treino de amanhã. E isso foi me dando uma certeza dentro de mim, que eu estava buscando fazer as coisas corretas para chegar no profissional. Então isso ficou muito forte dentro de mim. Por quê? Como a senhora bem mesmo fala, irmã, não é que eu não poderia sair, mas é que eu tinha uma conquista muito maior, que eu tinha algo muito maior para viver do que simplesmente um passeio, simplesmente uma saída. Não que isso estivesse errado, não que eu não pudesse, é que eu não queria fazer aquilo porque eu queria me preparar porque vinha para o futuro. Então, jovens, vocês também devem receber muitos convites, muitos até convites bons, mas não deixem de viver o que vocês realmente se prepararam para viver. Aquilo que está dentro do coração, aquilo que Cristo trouxe do coração de vocês. Porque os convites do mundo tem de muitos, mas viver a vontade de Deus é maravilhoso. E foi maravilhoso desde aquele dia lá que eu renunciei muitas coisas para me tornar um atleta profissional. É o caminho, né? Será que os irmãos conseguiriam, irmã Ana Miriam, teu sonho é maior que o meu? Veio com o irmão Gabriel Maria, com os músicos. Enquanto isso, gente, essas lágrimas, mas não é só para se tornar jogador de futebol, não. Na verdade, quando o sonho é autêntico. Ave Maria, quantas vezes eu ensopei o travesseiro? E o sonho, a busca, a conquista passa por isso, porque tem a dimensão do sacrifício, né? E mães, deixem que os filhos derramem essas lágrimas. Tem lágrimas que são necessárias. Eu sei que vai doer mais em você, talvez até do que neles. Por isso que às vezes a gente corre para chorar longe. Mas essas lágrimas, elas vão regando, né? Elas vão amadurecendo. E veja, o Tite dizia algo assim,
Teve muita gente para dizer que eu não ia conseguir, que aquilo era uma loucura da minha cabeça. Me tornar um atleta profissional, um jogador de futebol, era uma loucura da minha cabeça. Mas eu corri atrás. Hoje, Tite, na era em que nós estamos vivendo, se tornou muito fácil ter dinheiro e fama. A internet trouxe isso. E há muitas pessoas hoje com dinheiro, muito dinheiro e fama repentina, de repente, mas seres humanos estão destruídos porque não foram preparados para lidar, nem com uma coisa nem com outra. E não tocam a felicidade, porque nós sabemos que nós não podemos olhar para isso como um fim, isso vem por consequência. E muitas vezes, eu já ouvi pessoas dizendo assim, a fama é o castigo, é a parte do castigo da coisa. Como você enxerga a fama? E a pessoa dizia assim, a fama é o castigo de ter conquistado tudo isso. Mas veja, o sonho. E é interessante a gente começar por aqui, porque desde o nosso encontro lá com os generais e aquela jovem que subiu para ser lançada, eu disse para ela, olha, Deus vai realizar todos os seus sonhos. Uma jovem, 20 e poucos anos, e o olhar dela brilhava. Eu disse, eu vou repetir, Deus vai realizar todos os teus sonhos. Mas você precisa ouvir a voz dele. Você precisa obedecer à voz. Os sonhos. E parece muitas vezes, quando o jovem que outro dia veio aqui, sanfoneiro, ele recorreu ao ocultismo. Disseram para ele que Satanás iria realizar os sonhos. Ele veio testemunhar. Foi terrível. Terrível a desgraça em que ele entrou. E muitas vezes pode ser que nós não cheguemos a esse ponto, mas de maneira indireta, nós acabamos sim, abrindo mão, deixando Deus de lado e querendo fazer as coisas de outro jeito. Então eu quero dizer para essa juventude, porque Deus, como foi que nós abrimos o programa hoje? Começa na minha vida o quê? Um tempo de grandes conquistas. Grandes conquistas. E Deus começa exatamente falando de sonhos. Ele vai realizar todos os teus sonhos. Vamos rezar com esta canção então? Prata da casa. Teu sonho é melhor que o meu. Teu sonho é muito maior que o meu. Por isso eu vou me entregar. Eu vou confiar. Reza, jovem, reza. Meu sonho é maior que o meu. Meu plano é melhor que o meu. Vou me entregar. Vou confiar. Vou confiar. Meu sonho é maior que o meu. Teu sonho é muito melhor. Meu é melhor que o meu. Por isso vou me entregar. Vou confiar ao som da tua voz que diz: vem. levanta. Levanta e vem. Desperta e vem viver o novo que eu farei em ti. Levanta e vem. Desperta e vem viver o novo que eu farei em ti. Mesmo sendo tão fraco, Sei, sou tão fraco, tantas vezes penso em desistir, mas não posso negar tua voz, mas não posso negar teu amor. que diz? Vem. Levanta e vem, desperta e vem viver o novo que eu farei em ti. Levanta e vem, desperta e vem viver o novo que eu farei em ti. E vai colhendo sim esta graça de Deus, que te impulsiona a correr atrás desse sonho, renunciar aquilo que for preciso. E por falar em renúncia aqui, deixa eu partilhar com o Tite esta passagem aqui. Aquilo que está lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 25.
nós vamos encontrar São Paulo dizendo exatamente isso. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Nós o fazemos por essa coroa incorruptível. 1 Coríntios 9, 25. Pode abrir a sua Bíblia aí também em casa. Tite, eu queria que você pregasse para nós. Estou brincando aqui, mas que você, com bom conhecimento de causa aqui, como este atleta também que se submete a um treinamento rigoroso. E eu tenho certeza que as renúncias não foram as renúncias apenas de ontem. Eu sei que tem renúncia todos os dias, porque eu acompanho um pouco a sua família de perto. E eu sei que cada semana, cada dia, são muitas renúncias que precisam acontecer, não é? Para que outras coisas possam também acontecer. Então, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Quanto mais nós devemos então nos esforçar para ganhar uma coroa que dura para sempre. Bom, pegando um pouquinho dessa passagem e trazendo um pouco para a minha realidade, o que muitos não sabem é que mesmo quando você não tem jogos, você tem que treinar todos os dias. E todos os dias o treino é desgastante, todo dia o treino é pesado, são 2, 3 horas que você está lá dando o seu máximo. Mas a preparação começa antes mesmo disso. É uma boa alimentação, uma boa noite de sono. Muitas das vezes você quer sair com a esposa, você não pode. Você quer estar na apresentação. Teve até agora esse fim de semana algo que me deixou muito com o coração partido assim. Para muitos pode ser uma coisa pouca, mas para mim era muito especial. Daquele pequenininho ali, Benício tinha sua formatura marcada para o sábado, né, Beni? E aí o Benício queria muito que o papai estivesse naquela noite com ele, mas o papai não podia estar, né, Beni? Porque o papai precisava fazer algo que ninguém poderia fazer no lugar do papai, porque ele sabe que o papai ama muito ele, mas o papai precisava fazer aquilo que ninguém poderia fazer naquele momento por mim. E o Benício ficou triste naquele momento, mas ele entendeu. E aí eu fui para o jogo, nos preparamos muito para o fim de semana, tinha um jogo já no sábado, inclusive no mesmo horário que a formatura do Benício, com a ABC dele. E durante o jogo ali, a gente estava vencendo o jogo, meu coração estava um pouco inquieto, um pouco não, muito inquieto, porque eu queria estar muito naquele momento com meu filho. Mas eu também precisava renunciar, porque aquele era o meu trabalho, foi aquilo que Cristo preparou para mim, porque através do meu trabalho eu consigo sim estar em outros momentos na vida do Benício, e através do meu trabalho eu consigo evangelizar mais pessoas, através o Tite entrando em campo, não é o Tite que entra em campo, é o Cristo que entra junto comigo. E ali Deus me trouxe paz no coração e falou: vai lá, meu filho, faça o que tem que ser feito. E eu falei: não, Senhor, mas eu queria estar muito com meu filho. Ele: faça o que tem que ser feito, depois eu vou cuidar das outras coisas. E aí um dia entra minha esposa, onde ela, na sabedoria infinita dela, onde eu falo para todos, não digo nem atrás, ao lado do Tite tem uma grande mulher, tem uma grande esposa, que é a Débora, porque através da Débora veio a minha conversão, através do nosso matrimônio eu consegui encontrar aquilo que eu buscava de uma forma totalmente descontrolada, e a Débora trouxe isso para dentro de mim, trouxe o amor pela Eucaristia, trouxe o amor pela Santa Missa, tudo isso a Débora trouxe para mim. E a Débora, na sua sabedoria, falou: amor, vai lá e faça o que tem que ser feito, deixa que eu vou cuidar de tudo. E ali me deu paz no coração. Então eu falo para você, jovem, que uma vida de um atleta, e assim como uma vida de quem está buscando a Cristo, é muito difícil. E Ele nos avisou que não seria fácil, né, irmão? Mas que Ele estaria todo momento com nós. E ali naquele momento eu entendi que Ele queria que eu fizesse aquilo que eu tinha que ser feito, porque Ele estaria cuidando de todo o restante. Então não se preocupem
com o que os outros dizem, com o que os outros querem que você faça. Faça o que tem que ser feito, porque todas as outras coisas Deus vai acrescentar na vida de vocês, jovens. E ali neste momento, irmã, a Débora me representou, juntamente com meu filho Joaquim, lindamente. E ao final do jogo, o Beni teve uma surpresa muito linda. Você quer contar, Beni? Conta pra gente essa surpresa. Do estádio. Agora tá todo mundo ansioso para saber aqui, Benício. Que no painel do estádio estavam todas as fotos que a minha mãe mandou pro meu pai. O Tite ligou no final do jogo e disse: onde vocês estão? Eu falei: está acabando o ABC do Benício já vamos para casa. E ele disse: então me traz o Benício aqui. Eu nem perguntei, levei o Benício lá. Quando nós chegamos no estádio, estava o técnico do time e o Tite na porta do gramado do estádio, e nos telões do estádio estava passando todas as fotos que eu tinha mandado para ele da formatura, né? E foi tão bonito, irmã, porque naquele momento, né, eu pude, porque antes o Benício tinha dito assim para mim: mãe, mas o papai estava na formatura do Joaquim, né? E eu disse: meu filho, confia no teu pai, porque o teu pai vai fazer o melhor que ele puder. Mas eu sabia que o Tite não ia poder estar naquele momento, e é o pai que acompanha o menino para dar o autógrafo, né, no livro que ele fez inspirado no pai. Então, para ele foi muito difícil. E quando ele teve aquela homenagem do Tite, ele olhou para mim e disse: mãe, mas o Joaquim não teve isso, né? Aí eu falei: não, mas o Joaquim teve o papai. E isso é para você entender que um pai, ele vai fazer o melhor que ele puder, diante das condições que ele tem, né? Assim também é nosso Pai do céu, ele vai sempre fazer o melhor para a gente, mesmo que a gente não entenda, né, irmã? Sim. Você ficou feliz, Benício, vendo as fotos lá no telão, no estádio? Muito. Muito. Que bom, que bom. Que bonito, gente. Olha, Tite, até a minha mãe aqui está interagindo, viu? Depois quero ver o chat ali. Falou: filho, o sinal tá ótimo. Diz ao Tite que nós esperamos ele aqui em nossa casa. Um abraço, mãe, bênção, pai. Tenho certeza que se minha mãe tá, meu pai tá junto também acompanhando, estão sempre juntos. Mas, Débora, já que o Tite trouxe essa realidade, não é? Ele falou: a Débora me levou para a Eucaristia. Isso aqui é muito forte. Porque, por vezes, um grande erro que a gente percebe hoje, e não é por maldade, é tentando ser feliz, mas de maneira, enfim, não é? Na ignorância. Quantas pessoas a gente pode escutar assim, de tentar trazer aquela pessoa para si. Então, trazer o Tite para mim, não é? Trazer aquela pessoa para mim. E é bonito quando o Tite diz isso aqui: a Débora me levou para a Eucaristia, ela me levou para Deus. E certamente é esse o segredo de um matrimônio que permanece. Com certeza é esse o segredo de um matrimônio, então, que permanece. Eu queria que a Débora, então, contasse um pouco para a gente de como foi esse processo também de aproximação, não é? De conduzir dentro do matrimônio. Claro que você fez a experiência e depois, não é, levar o Tite também a fazer essa experiência com o amor de Deus. A história seria longa, né, irmã? Mas eu vou resumir. Teve uma situação que eu acho que vale contar. A gente já recém tinha casado, a gente já recém tinha noivado. E o Tite é uma pessoa que ele abraça o mundo. Ele abraça o mundo, a qualquer hora, a qualquer momento, qualquer lugar. Quem precisar dele, ele vai estar lá. E ele é uma pessoa que tem uma certa dificuldade de dizer: não, não vou, não vou. Quem contar com ele, ele vai fazer. E eu lembro que a gente já recém tinha noivado e ele disse assim para mim: Débora, pastor lá do clube tá pedindo para a gente ir lá, vamos lá só para ele não incomodar mais. E eu fechei meus olhos, irmã, e eu disse: vamos, mas primeiro tu vai na missa comigo. E eu lembro que ele foi naquela missa assim, meio perdido assim, né? Meio duro, que nem diz a minha mãe.
Mas o celebrante daquela missa, anos depois, veio fazer a celebração do nosso matrimônio, porque ele nunca mais deixou de ir. Nunca mais. Então, assim, quando a gente sabe o que tem que ser feito, irmã, não há muita dificuldade, porque ele ainda não vivia a minha fé por inteiro. Mas eu não ia deixar de viver a minha fé mesmo estando com ele. Então, fazer o que tem que ser feito, né, independente de todos, faz a gente conquistar um lugar de respeito, de confiança. E eu acho que foi isso que o Tite foi observando em mim, que eu não abria mão da minha fé. E eu lembro que um dia a gente estava conversando, tomando um café, e eu falei para ele assim: como pode alguém duvidar que naquele pedaço de pão, lembra? É Jesus vivo. Poxa, porque eu não sabia se ele ainda no coração dele acreditava, né? Eu falei: poxa, se duvida, olha o milagre de Lanciano. Olha, aí eu lembro que eu botei na internet, ele foi ler. Não tem como duvidar. Não, por mais que a gente seja humano e a nossa fé exija essa confiança cega em Deus, não tem como duvidar, os sinais estão aqui. Então eu acredito, irmã, que eu fazendo o que tinha que ser feito, o que eu aprendi com os meus pais, ele foi vendo aquilo, né? E foi me acompanhando, por vezes por obrigação, por vezes por vontade. E por fim, muitas vezes é ele que me leva hoje, né? Porque ele traça um caminho e ele é muito determinado, né? E essa determinação que diz Santa Teresa é essencial para a gente chegar onde a gente quer, seja no trabalho, seja na realização pessoal, seja na profissional, seja no céu mesmo, né? Então, ele sempre teve essa determinação. É o caminho, Deus, esquece todo o resto e é aqui o meu foco. E eu lembro que quando a gente começou a namorar, ele disse isso para mim: a partir de hoje, eu sou um novo homem. Porque talvez o homem que ele era antes não teria condições de ter um relacionamento, né, irmã? Então, assim, ele decidiu viver o que ele sabe que é o certo, né? E dali em diante ele não parou mais. A decisão, né? Toda grande conquista é precedida, de fato, por uma decisão. Deus está fazendo uma promessa aqui, de que começa um tempo de conquista, mas que seja uma noite, então, na sua vida de decisões, não é? De uma decisão, de fato, por fazer aquilo que precisa ser feito e como deve ser feito. Tite, como é lidar com tantas pressões assim, né? Hoje nós temos uma juventude que, por vários fatores, se encontra muito fragilizada, muito vulnerável. Eu falava outro dia, não é, quantos jovens até mesmo, não é, infelizmente, chegam até a cogitar ou a mesmo a tirar a sua vida, de repente ali diante, por exemplo, de um término de um relacionamento. Não vou dizer que não seja doloroso, é dolorido, mas não consegue lidar com a perda, com as frustrações. Não é? Quantas vezes nós temos visto o absurdo de adolescentes, não é? Que eu estou indo no ápice, mas de chegar a tirar a vida de um pai e de uma mãe porque foi proibido de usar o celular. É isso que nós estamos vendo, não é? Uma juventude que não consegue lidar com o não. Agora não, você não pode agora, não é? Então, diante dessa realidade, jovens fragilizados, vulneráveis, não é? Tantas vezes desequilibrados emocionalmente. Aqui, como eu falei, são vários fatores, mas como que vocês lidam com tanta pressão? Porque estar, não é, como atleta ali, é uma pressão constante, uma pressão de ter que conquistar, de ter que vencer, e muitas vezes o resultado não vai chegar. A pressão da mídia, a pressão de uma torcida, a própria pressão que vocês também se fazem ali da autocobrança. Como é que você lida com tudo isso sem perder esse equilíbrio, sem perder a sua paz? Entra no campo ali com serenidade, assim, claro, muitas vezes a adrenalina está lá em cima, claro, mas assim, sem perder a cabeça, não é? Está ali, seja diante da vitória, diante de uma derrota,
estamos ali, a vida continua, a vida segue. Como é que você lida com isso? Irmã, na verdade, isso também foi um processo na minha vida. A Débora bem recorda, um tempo atrás, uma derrota me machucava muito. Eu não gostava de sair de casa, me trancava no meu quarto lá e não queria ver ninguém. E isso a Débora me ajudou muito também. Porque eu passei a entender que uma derrota ou um resultado adverso também fazem parte do processo. Porque na vida de um campeão, na vida dos times vencedores, em qualquer profissão, vai ter as quedas. E elas fazem parte também do processo. Porque quando você, como a gente está falando, quando você sabe onde quer chegar, não vai ser uma derrota, no meu caso, não vai ser um empate, não vai ser um resultado adverso que vai me tirar do meu foco, que é aquela grande conquista. E eu posso trazer aqui para vocês até uma coisa que aconteceu este ano com o nosso Fortaleza, para quem torce Fortaleza. Teve uma derrota, irmã, muito dura, que sofremos para o Cuiabá. Aqueles que são Fortaleza recordam. Foi lá em Cuiabá, acabamos sofrendo, acho que 5 gols naquele jogo, e aquilo deixou todo mundo no vestiário. Nosso vestiário estava um clima terrível, muita discussão, muitos xingamentos, uns chorando, outros com a cabeça baixa, e eu me sentei fiquei mais retirado assim, e peguei meu rosário. E ali nas contas do rosário, nas bolinhas, eu estava pedindo para que Virgem Maria passasse à frente, para que eu desse uma palavra de sabedoria para os meus companheiros. Como eu sou um dos caras de mais tempo do clube, sou um dos caras mais experientes também, e um dos capitães da nossa equipe, eu me senti que eu precisava passar alguma mensagem para aqueles atletas, porque é difícil quando você perde de um resultado assim, né? E ali eu contando as Ave Marias, nas bolinhas, Deus me trouxe uma palavra para eles. Eu falei: meus amigos, fazem quase 6 meses que a gente formou esse grupo. E esse grupo foi formado, ninguém está aqui por acaso, ninguém chegou no Fortaleza por acaso. Todo mundo foi contratado, todo mundo foi muito analisado para poder fazer parte deste grupo. Então todos são campeões, já são vitoriosos. E não pode ser uma derrota como tivemos de hoje, é claro que a gente tem que sentir, a gente tem que analisar tudo o que passou. Mas se esse grupo aqui foi formado com atletas vencedores, não será uma derrota que nos tirar o nosso objetivo de levar o Fortaleza novamente para uma competição internacional. Ali parecia coisa para muitos ali, eu tenho certeza que falam: como é que esse cara está falando isso no momento que a gente toma um resultado tão adverso? E hoje, se a gente olhar para a tabela do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza hoje briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Então é uma coisa quase que para quem acompanha futebol, é uma coisa quase que impensável você pensar com um time nordestino, com todas as dificuldades de logística, com todas as dificuldades de financeiras, porque também há uma diferença muito grande há uma diferença muito grande nos clubes de Rio, São Paulo. E o Fortaleza está ali, no meio deles. Mas por que o Fortaleza está ali? Aí você tem que parar para entender o porquê que o Fortaleza está ali. O Fortaleza é um clube muito temente a Deus. É um clube que a todo momento tem a Santa Missa quase que diária no nosso clube. Se eu não me engano, são 15 missas mensais dentro do nosso clube, do nosso CT. Eu recebi até uma foto há 2 dias atrás. Nas categorias de base, está tendo também Santa Missa. Então você passa a entender que ali no Fortaleza, não é só claro que pelo trabalho de gestão que é feito, pelos jogadores que lá estão, pelo nosso treinador, mas é muito mais pela graça de Deus. Porque se não for a graça de Deus, meus amigos, o Fortaleza não estaria brigando, nem mesmo brigaria por uma permanência de repente na Série A. Mas como o Fortaleza é um clube muito temente a Deus, é um clube voltado totalmente para o coração de Deus, ele está vivendo e colhendo aquelas graças que Deus tem derramado sobre o nosso clube. Então, hoje eu digo para todos assim: viver no Fortaleza é uma experiência de viver para Cristo mesmo. Porque a partir do momento que você adentra o clube, lá na lavanderia já tem um altarzinho com a Virgem Maria, com São José, você adentra mais o clube, tem a nossa capela lá. Então é um clube voltado para fazer a vontade de Deus.
E assim tem que ser na vida de vocês também. Onde quer que vocês trabalhem, onde quer que vocês tenham na escola, levem o Cristo que vive dentro de você. Muitas vezes as pessoas me perguntam também, irmão, Tite, mas por que tu anda com o rosário na mão quando desce do ônibus? Ou quando está no ônibus, está com o rosário? Eu estou em oração, mas eu também quero que as pessoas que olhem para mim vejam que a todo momento eu estou rezando, e eu estou em ordem de batalha. Independente de onde quer que eu venha andar, eu estou no aeroporto, eu estou rezando, eu estou levando as crianças no colégio, eu coloco a palavra do dia, porque ali eu estou evangelizando meus filhos também, e lá no meu trabalho eu estou evangelizando meus amigos de profissão também. Porque o futebol é um meio muito complicado, muito difícil. Mas quando você se abre para viver a vontade de Deus, você também quer levar para aqueles amigos, para aqueles companheiros também, para que possam experimentar tudo aquilo que você vive. Então não deixem de evangelizar onde vocês estiverem, seja no trabalho, seja na escola, seja no grupo de amigos que vocês estão, seja no grupo de WhatsApp, porque hoje também está muito rede social, essas coisas, eu não sou muito disso, mas as pessoas também conseguem evangelizar nas redes sociais. Então não deixem de fazer isso. Isso é muito importante para que outras pessoas também experimentem isso aqui que vocês estão experimentando no dia de hoje. É impressionante, não é? Como a decisão de acaba movendo, acaba tendo impacto na vida de tantas pessoas ao redor. Tenho certeza, quando o Tite traz essa realidade hoje do Fortaleza, em grande parte se deve à decisão dele, não é? A decisão dele de levar esta fé, levar esta luz, levar Cristo. Isso é uma chama que vai acendendo outra. E de fato, quão belo isso é. Onde Deus te colocou, você aprender a frutificar ali, a florescer naquele lugar, dentro daquela empresa, mas ninguém faz. Talvez seja exatamente por isso que Deus te colocou ali, para que você faça, para que alguém possa ser luz no meio daquela escuridão, não é? E eu que convivo um pouco mais com eles, é impressionante como as pessoas se aproximam, não é? As pessoas se aproximam, é alguém que está com dificuldade num casamento, é alguém que está com dificuldade na educação dos filhos, é alguém que está até com dificuldade interior, com abalo emocional, e as pessoas vão se aproximando, porque no fundo elas sabem que é essa a rocha, não é? Que só em Deus a gente consegue realmente, Ele é a rocha, é a pedra, é o próprio Jesus. Então é muito bonito essa capacidade que Deus vai dando de transformar também essa realidade, transformar, não é? Tudo isso, bendito seja Deus por isso. Agora, gente, eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar aqui, não sei se vocês conseguiram prestar atenção no tamanho, assim, na jogada que Deus fez, né? Porque assim, tenho certeza que nenhum clube, nenhum jogador, por melhor que seja, seria capaz de fazer uma jogada como a que Deus fez. Olhar para este casal aqui hoje, na realidade que eles hoje estão vivendo, sabe, ninguém humanamente conseguiria imaginar essa história. Ninguém conseguiria imaginar essa história. E Deus, assim, foi uma jogada de mestre. Esse casal, essa família estava lá na Turquia. E começaram a acompanhar as lives, era pandemia, tudo fechado. Eu vou fazer o seguinte, deixa a Débora contar, que ela conta melhor. Como é que hoje, não é? A gente tem a Débora aqui, Marechal do Exército de São Miguel, temos o Tite aqui, dizendo, estou em casa, o Instituto é a minha casa, jogando no Fortaleza, morando aqui em Fortaleza. Débora, conta essa história, como é que Deus realizou tantos sonhos de uma vez só, e de uma maneira tão inesperada, inusitada. Parecia, como diz a música, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, mas Deus agiu poderosamente. O amor de Deus constrange, né, irmã? Porque a gente para pensar, sobretudo na nossa história, e a gente olha para trás e diz, como que pode? É exatamente como a senhora. A gente custa entender que Deus tenha feito uma obra tão grande numa fé tão pequena. Nem nos meus melhores sonhos nunca imaginei que seria assim. Nunca. E a gente lembra um momento lá na Turquia, antes da pandemia, né, que a gente estava rezando o rosário online, enquanto a gente fazia almoço para as crianças, e era com as irmãs. E dali a gente foi buscando cada vez mais,
E a gente já rezava o terço todo dia, a gente já lia a palavra. Vocês começavam aqui no Brasil uma novena, Nossa Senhora das Graças, a gente acompanhava lá. Até a irmã Ana Clara, eu acho que foi a primeira que fez. E a gente foi se alimentando daquela fé. Aquela fé foi nos sendo apresentada, porque a gente sempre confiou em Deus, sempre teve Deus como centro da vida, mas a fé vivida, conforme nos era apresentada através do Instituto, irmã, nós não tínhamos experimentado ainda. Então, começou lá da Turquia aquele sonho, aquele desejo no coração de um dia estar aqui. Um dia. A minha mãe chegou a fazer uma promessa. E eu lembro que eu passei por um período muito difícil de questionamentos, de tristeza muito grande. E foi neste momento que eu contei com a intercessão do Tite, porque esposas, não há maior intercessor na vida de cada uma das senhoras do que o esposo de vocês. E o contrário também. Então, quando a gente consegue de uma dificuldade tirar um bem maior, a gente colhe os frutos por muito tempo. E foi o que aconteceu com a gente. Daquela dificuldade que eu vivi, Tite me via sempre de joelho rezando e eu chorava muito. E ele só dizia para mim, eu estou aqui para o que tu precisar. E eu falei, mas tu não pode fazer nada, mas tu pode rezar comigo. Então a gente começava a rezar. E eu vivia aquele deserto, um deserto muito grande, mas sempre rezando, irmã, sempre fazendo o que tinha que ser feito. E eu lembro que eu vim para o Brasil com as crianças e não consegui voltar. E aí Tite ficou sozinho 6 meses na Turquia. E aí foi o deserto dele, né? Então, durante 6 meses, a companhia dele diária era o Instituto Hesed. E a gente, quando começou todo aquele processo de uma nova proposta de trabalho, né? A gente sempre rezava muito e ele, no coração dele, ele sempre se preocupou muito pela responsabilidade dele, né? Com o futuro, porque o futuro de um jogador, a carreira de um jogador, e ele chora porque ele sabe do que eu estou falando, a carreira de um jogador é curta, irmã, e a vida é longa, as responsabilidades são muitas. E ele, como um homem, um pai, provedor e responsável, ele sempre se preocupou a ponto de perder o sono. Mas não é isso que Deus quer. A confiança em Deus é o abandono, né? Então, quando a gente entrega para Deus um problema, a gente não pega de volta. E ele já tinha feito essa entrega, mas ele ainda custava acreditar que Deus faria tudo o que ele precisava para conseguir ter a paz no coração que hoje ele tem. Mas não faltou oração. E ele, junto das lives do Instituto Hesed, ele começou a rezar pedindo discernimento, se viria para o Brasil, se não viria para o Brasil. Recebeu uma proposta irrecusável da Turquia na época, né, para não voltar, num pós-carreira, ou seja, terminou o teu trabalho como jogador, começa como em outro lugar aqui dentro do clube, mas assim tem o vínculo. E aquilo para um jogador é a vida sem mais problemas, teoricamente, né, na parte de trabalho. E aí começou essa busca por saber o que Deus queria. Não era mais o que ele queria, era o que Deus queria, porque ele sabia que se ele estivesse dentro da vontade de Deus, ele estava no lugar certo. E aí Deus nos trouxe para cá, para Fortaleza. Dentre tantas propostas que ele teve, Deus nos trouxe para o Fortaleza, Deus nos trouxe para dentro do Instituto Hesed. E hoje a nossa vida é aqui. A gente constituiu tudo o que a gente precisa para seguir a vida aqui, porque a gente sabe que aqui é o nosso lugar, que é aqui que Deus nos quer, pelo menos por enquanto, né, irmã? Porque às vezes os planos de Deus, eles realmente dão uma reviravolta, mas a gente está sempre atento. E essa sintonia que a gente tem hoje com Deus, essa maturidade na fé, em casal, ela foi buscada através de um momento de dor, mas de muita fidelidade, né?
Só para complementar, irmã, às vezes também as pessoas me perguntam por que você é tão recedida. Porque foram 6 meses sozinho lá. Sozinho não, porque eu tinha os irmãos do Instituto, porque através de vocês eu tinha Cristo. Porque lá não tinha Santa Missa, lá eram poucos lugares que tinham para você acompanhar. E quando me chegavam os links, às vezes as irmãs pedem para vocês, e isso é um testemunho, isso é uma coisa que o Tite está falando, às vezes as irmãs pedem, compartilha o link. Vocês não têm dimensão do que um link pode fazer na vida de quem está recebendo. Porque assim foi comigo. Porque eu estava na Turquia, quando a gente recebeu o primeiro, é uma consagração, não? Isso. Mas a gente recebeu também um link. E através desse link, Cristo, as irmãs, através das irmãs, era Terço da Misericórdia, Terça do Combate, Novena da Pompeia. Era uma maratona com o Instituto Resto dentro do nosso lar. Nem um dia sem Jesus, e aquilo foi fortalecendo ainda mais para viver a vontade de Deus na minha vida. E quando eu recebo a proposta do Fortaleza, isso eu já falei também no podcast, financeiramente era a pior proposta que tinha. E naquela 21, acho que no ano de 2020, o Fortaleza tinha brigado, eu tinha ficado 1 ponto para não cair de divisão. E quando me chega a proposta no dia para vir para cá em maio de 21, eu ligo para alguns amigos, assim, compartilho com alguns amigos, e eles falam: não, Tite, calma aí, tu está na Turquia, tu tem proposta para ficar aí, tu pode virar um CEO do clube. Eu falei: cara, mas isso não está me dando paz no coração, não está me dando paz. Eu posso virar um CEO do clube, mas eu vou estar infeliz aqui, e isso eu não quero. Eu quero viver a vontade de Deus na minha vida. Então, para muitos, e isso também vai aparecer na vida de vocês, muitas propostas de trabalho, muitas propostas vão aparecer na vida de vocês, muitas convites irrecusáveis também vão aparecer na vida de vocês. Mas se vocês estão ligados, conectados a Cristo, Deus também vai falar com vocês, e assim como falou comigo através do irmão Emanuel Maria, porque lá eu me recordo que o irmão usou, o diácono usou exatamente essas palavras: saiba que Deus é sua fortaleza. E ali eu tive a certeza que Deus queria que eu viesse para a Fortaleza, mas a gente nem tinha dimensão e nem noção que o Instituto, a casa-mãe do Instituto era em Fortaleza. E quando a gente descobriu, só que eu fiquei bravo, né, com a irmã, não sei que a irmã que cuidava, que eu mandava mensagem, nem me respondia. Aí teve um dia a Débora, brava não, a Débora, acho que a irmã, a gente bateu aqui na porta. Ninguém nos responde, ninguém fala com a gente, vocês não imagina as irmãs lá naquela altura, estava cheio de coisa, e bendito seja Deus pela vida das irmãs. Mas também teve aquela situação da irmã que as lives estavam caindo muito, queria parar. Impressionante, acho que foi a Maria Joana, né? Pensando em parar as lives. A irmã pensando em parar as lives. Aí foi uma mensagem da Débora no chat, não foi isso, Débora? Você lembra dessa? Foi no chat. Eu sempre, no início das lives, o irmão Emanuel Maria sempre falava: escreve aqui no chat de onde você está nos acompanhando. E às vezes eu estava lavando a louça, porque tinha um fuso horário, né? E eu sempre parava tudo e escrevia: Débora, aqui da Turquia, vocês têm sido o sustento da nossa família.